Vias de administração de medicamentos. Não desanima não, tá acabando, falta pouco. Vamos lá, vem comigo aqui para o quadro. Quais são as vias, né, de administração de medicamento? Nós temos a inalatória, que é desde a mucosa nasal até os pulmões. A tópica, que é quando nós aplicamos alguma substância na superfície da pele. Tem a oftálmica, nasal, otológica, vaginal. E a interal, que envolve administração oral, sublingual e retal. Além delas, nós temos a parenteral, que é a que a gente vai, de certa forma, dar maior destaque, porque nós vamos falar de cada um dos tipos de via parenteral. A via parenteral é a administração de uma determinada droga, um determinado medicamento, por injeção, isto é, o que é liberado diretamente no tecido ou no sangue, sem que atravesse mucosa intestinal, por exemplo. Então, é direto no tecido ou no sangue, né? E aí nós vamos falar inicialmente da intradérmica. O próprio nome já nos diz, intradérmica. Então, intradérmica. Olha aqui as camadas do tecido da pele, epiderme e derme. Então, nesse tipo de administração de medicamento, aí você percebe que é superficial, portanto, o volume tem que ser pequeno. E na condição, de administrar algum medicamento via intradérmica, o volume máximo a ser introduzido é de 0,5 ml. Mas no caso da vacina, a gente pode administrar até 0,1 ml. A seringa mais adequada é a de 1 ml, porque tem as frações e a gente consegue saber com exatidão a quantidades muito pequenas para ser administrada. Então, geralmente se usa a seringa de 1 ml, que é aquela de unidades internacionais, para a gente conseguir valores tão pequenos assim como 0,1. E, como eu disse, essa via ela é usada para administrar pequenos volumes, justamente porque a inserção da agulha, veja só, é entre epiderme e derme. Tá? É intradérmica porque a gente vai ter ali o posicionamento em derme, que está logo após a epiderme. Tá? Então, aqui. Acho que dá para conseguir visualizar pela imagem. Quando que nós utilizamos esse tipo de via? Para administrar, por exemplo, a vacina ABCG, para teste tuberculínico, o PPD. Por quê? Porque são doses muito pequenas. Tá? Então, utiliza-se a via intradérmica. E a via subcutânea? A via subcutânea é quando a gente precisa administrar uma quantidade no tecido subcutâneo. Como esse tecido ele também não suporta grandes volumes, ele pode, então, esse volume pode variar de 0,5 a 2 ml, onde o medicamento ele é absorvido lentamente para o interior dos capilares próximos, o que proporciona um efeito prolongado do medicamento. As agulhas mais utilizadas são as de calibre menor, tá? Então, a 13 por 3,8, 20 por 5, e a aplicação se faz com uma angulação de 90 graus. Como ali na imagem, a autoaplicação nessa condição, ela é possível. E na imagem aqui, ou melhor, na ilustração, você consegue perceber, tecido subcutâneo. E a administração, então, é nesse tecido. E a via endovenosa ou intravenosa é quando nós administramos o medicamento direto na corrente sanguínea, tá? Então, nesse sentido, a gente pode ter aí, administrar em seringas de 5, 10, 20 ml, ou, nesse caso, a gente pode usar dispositivos como o Scalp ou o Albucat para administrar volumes maiores, administrar um soro. Essa via, ela suporta grandes volumes, claro, tendo um fluxo já pré-estabelecido para que a gente consiga administrar todo esse volume de maneira prolongada. E a via intramuscular?
Essa via, o medicamento é inserido, como o próprio nome diz, né, intramuscular, nos tecidos musculares. Essa via, ela tem rápida absorção pela sua vascularização, não tão grande quanto a endovenosa. Dentre todas, a endovenosa é a via mais rápida, porque cai direto na corrente sanguínea, tá? Mas se comparado às demais, tem uma absorção maior. Não tem efeito imediato, como eu disse, ó, não tem efeito imediato se comparado com a via endovenosa, porém, é bastante eficiente. E é usado para administrar suspensões, soluções oleosas, garantindo sua absorção a longo prazo nessa condição. E quais são as regiões para administrar, fazer a administração intramuscular? Dentre elas, dentre as regiões, nós temos o deltoide. O deltoide, mesmo em adultos, vai variar muito de acordo com o volume muscular do deltoide. Ele não é um músculo volumoso, tá? Então a quantidade a ser administrada não é grande, não pode ser grande. Se o paciente for muito emagrecido e tiver pouco volume muscular, não recomenda fazer no deltoide. A aplicação precisa ser em outro lugar. O deltoide não será a primeira opção nessas situações. Para que a gente consiga aplicar no centro dessa musculatura, a gente precisa inicialmente identificar onde está o acrômio. O acrômio é essa proeminência óssea, tá, entre a escápula, que faz a clavícula, na verdade, e ao observar, identificar o acrômio, a gente consegue aí então encontrar a região central desse músculo, que é de aproximadamente 3 a 5 centímetros do acrômio, tá? Professora, como que eu vou saber se é 3 a 5 centímetros? Depende muito do tamanho do músculo, né? Tem paciente que tem uma musculatura mais avantajada, outras menos. Então, você precisa, a partir do acrômio, definir se vai ser de 3 a 5 centímetros abaixo, aproximadamente de 2 a 3 dedos, para você encontrar a região central do músculo deltoide. Geralmente, a agulha que se usa é 25/7. Professora, eu vi em outras referências que esse volume, a ser administrado no deltoide e nas outras vias é diferente do que está aqui. Eu estou seguindo do livro didático, mas há divergência dependendo do referencial que você utilizar, de coisa de meio ml de uma região para outra. Mas vale você saber que você pode encontrar por aí uma outra classificação. Estou seguindo do livro didático e o referencial utilizado por ele. Outro local é o vasto lateral da coxa. Como que a gente administra nessa região? Bom, para fazer isso, a gente precisa posicionar o paciente de lado, tá? E dividir mentalmente, a coxa lateral em 3 partes, tá? Tomando como referência o trocânter maior e a articulação do joelho. Então, aqui são as delimitações e nós precisamos dividir em 3 partes. Qual é o lugar que nós devemos aplicar, nessa condição de vasto lateral da coxa? Nós vamos aplicar no centro do terço médio dessa divisão, tá? Então, na parte do centro, do meio, após essa divisão a partir do trocânter maior e da articulação do joelho. Varia muito também a quantidade a ser administrada nessa região, de acordo com a idade. E a agulha também 25/7. Outro local é o reto femoral, que é essa musculatura aqui, ó. A alta aplicação, igual a imagem aqui, é bem favorável nessa condição. E a gente vai seguir a mesma perspectiva do vasto lateral da coxa. Nós precisamos dividir... eu acho que eu dividi... Não sei se eu dividi certo, ó.
a gente vai seguir o mesmo parâmetro da divisão ali do vasto lateral da coxa, que é dividir essa musculatura em 3 partes e administrar no terço, né, no centro do terço médio dessa divisão, tá? E como eu disse, a autoaplicação nessa condição, ela é favorável. Lembrando aqui que a gente vai partir do mesmo pressuposto do outro, tá? Trocânter maior e a articulação do joelho para dividirmos, então, essa musculatura em 3 partes iguais. Existe uma outra técnica que é considerada a técnica mais segura, tá? Que é a ventroglútea. Por que é mais segura? Porque nessa região nós não temos estruturas adjacentes capazes de a gente atingir durante a aplicação da solução, do medicamento via intramuscular. Então, é considerada uma administração, uma região muito segura, embora culturalmente a gente ainda não tenha essa cultura de, principalmente o paciente, de entender que aqui, essa região lateral ventroglútea é uma região a ser administrada medicamento. A via mais utilizada, né, culturalmente, é a dorsoglútea, mas essa aqui que eu vou te explicar como que faz, é considerada mais segura. Você vai posicionar a sua mão não dominante na região lateral do glúteo, né, com o paciente lateralizado. O dedo médio, o seu dedo médio, precisa estar posicionado na porção, né, anterior da crista ilíaca. Já o seu indicador, precisa estar posicionado na espinha ilíaca, tá? Bem nessa parte, nesse ossinho proeminente aqui da frente do nosso quadril. Você vai perceber, né, você consegue perceber que o dedo indicador e o médio, ele forma um V, posicionando corretamente, encontrando a parte da espinha ilíaca e essa proeminência anterior da crista ilíaca. Feito isso, a administração é no centro dessa região, tá? E aí nós teremos a administração na região ventroglútea. A agulha utilizada geralmente nessa região é a 30x7. Em relação às agulhas, tá? Eu tô trazendo essas informações só a nível, né, de conhecimento, para você saber que as agulhas têm calibres diferentes e extensões diferentes, então para aula prática vai ser viável, mas eu não vou cobrar o calibre da agulha na prova, tá? Nessa condição, quero que você se atente ao procedimento em si, a questão teórica. Essa região aqui é a região culturalmente mais utilizada, que é a dorsoglútea. Para administrar nessa região, a gente precisa entender que existem estruturas que podem ser atingidas quando inserirmos ali a agulha, por exemplo, o nervo ciático. Por isso que ao realizar nessa região, a gente precisa dividir o glúteo em 4 quadrantes, em 4 partes. Como que a gente vai fazer isso? Vai traçar uma linha imaginária na horizontal, partindo ali da prega, ou que a gente chama também de linha, de sulco interglúteo, tá? Que comumente chamamos de rego, tá? Então, traçamos uma linha aqui na horizontal e a outra linha vertical no sentido e na direção do fêmur. Com isso, nós temos a divisão do glúteo em 4 quadrantes. A região em que nós vamos aplicar esse medicamento é no quadrante superior direito, tá? Justamente para que a gente fuja de uma possível, né, de atingir o nervo ciático. Então, por isso, quadrante superior direito. E aqui uma questão de concurso público atrelando o conteúdo que nós vimos até o momento. Então, vou ler junto com você. Antes de administrar o medicamento, o profissional de enfermagem deve observar algumas regras básicas, como medicamento certo, dose certa e assim por diante.
A esse respeito, associe os locais listados na coluna 1 aos locais relacionados à aplicação de medicamento por via intramuscular da coluna 2. Não coloquei, né, uma do lado da outra para facilitar aqui a organização do slide. Mas a gente vai avaliar coluna 1 e coluna 2 e relacionar todos os itens. E por último, nós vamos assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, vamos lá. Quadrante superior lateral do glúteo. Nessa situação aqui, a gente tem que é, deixa eu ver aqui, dorso glúteo, certo? Ah, professora, por que superior lateral do glúteo? Porque é o quadrante superior, lembra? Direito, bem assim, deixa eu voltar aqui a imagem, ó, quadrante superior, dorso glúteo, quadrante superior, mais pra, veja que tá mais lateralizado, já tá até na voltinha ali. Então, é dorso glúteo. 2. Anterolateral da coxa, em terço médio. Nós estamos diante do vasto lateral da coxa, certo? Ó, anterolateral da coxa em terço médio, vasto lateral. 3. Rochester, que é o, lembra? Qual técnica que é essa? Ventroglúteo. Portanto, o 3 é aqui. São a técnica, né? Esse aqui é o nome de quem inventou a técnica, por isso é considerada aí sinônimo, né? O nome da técnica para ventroglúteo. E então, por último, aproximadamente 4 centímetros abaixo do acrômio, deltoide. E, portanto, a sequência correta é 4, 1, 3, 2. E a alternativa que apresenta a sequência correta é a alternativa D. Outra questão que, se cair em concurso ou processo seletivo, não dá para errar, né? Então, eu acho interessante trazer esse tipo de questão para que você consiga observar que tudo que a gente aprende, né, ao longo das disciplinas vai ser cobrado. Tá? E são assuntos que, se você prestar atenção, você consegue tirar de letra, né? Se cair esse tipo de questão em concurso, em processo seletivo. Então, já vou preparando, trazendo esse tipo de questão e você, então, já conseguindo observar que tipo de assunto e como que é cobrado nessas provas.